Olá, pessoal! Então hoje nós vamos estudar a aula 13, ótica da visão e ametropias. É uma aula bem teórica, tá? Na qual nós vamos estudar como nós enxergamos, né? Nossa visão e alguns defeitos também, tá? Da nossa visão. Então, primeira coisa, pessoal, né? A gente tem a anatomia do olho humano, certo? Que nós temos o quê? Nosso olho humano, ele é constituído, né, de alguns elementos que fazem parte do processo da formação da nossa imagem, que é o que nós enxergamos, que é o quê? A córnea, a íris, pupila, cristalino, retina e o nervo óptico, tá? Cada um tem uma função, cada um tem uma função. Então, ó, a retina, cadê a retina? A retina está aqui. A retina ela é responsável pela formação da imagem, ou seja, é o local de formação da imagem, tá? O cristalino, né, que é uma lente convergente, biconvexa, no caso, né, que possui um material flexível, possibilitando a acomodação visual e conjugando uma imagem nítida que seja real, invertida e menor sobre a retina. Então, olha que interessante. O nervo óptico, né, ele vai o quê? Transmitir a imagem para o cérebro, né, para interpretar. Aí tem os músculos também, né? Ciliares, que vai ajudar, né? Que é responsável pelo ajuste do cristalino, para que a imagem possa se formar nitidamente na retina. A íris, que é a parte do globo responsável pela cor dos olhos, né? Aqui, ó, responsável pela cor dos olhos. Aí tem a pupila, né? Responsável pela adaptação visual, né? Ou seja, tem uma movimentação ali, né? Ela pode abrir ou fechar para controlar a quantidade de luz que penetra nos nossos olhos. E por fim a córnea, né? Que é uma estrutura transparente que por situar-se na frente do olho serve o quê? De proteção, é uma proteção. Então a parte assim bem de anatomia, né? Do nosso olho. Aí, pessoal, nós podemos ter um olho métrope, certo? Ou seja, um olho normal que não possui defeitos, e a gente pode possuir um olho amétrope, ou seja, que vai ter defeitos. Como assim? Cite um exemplo. Uma miopia, né? Que vai ter ali um olho defeituoso, né? Mas enfim, vamos começar então pelo olho normal, um olho que não tem defeitos, tá? Pessoal, perceba, aqui eu tenho um olho normal, aqui eu tenho um ponto normal, tá? Um ponto próximo normal, tá? E aqui eu tenho uma zona de acomodação do olho normal. Então, quando um objeto é aproximado, né, do infinito para o ponto próximo, né, ponto próximo aqui do olho normal, ocorre uma acomodação visual, que vai acontecer o quê? Né? Reduz o raio da lente. Então, observa, tem um objeto no ponto remoto, né? E objeto no ponto próximo remoto. Vai ter ali, então, o quê? Uma acomodação. E o ponto próximo para o olho normal é considerado um valor de 25 centímetros. E o ponto remoto está no infinito. Tá ok? Então, esse aqui é um olho que normal. Agora, um olho amétrope, pessoal, ele vai ter defeito. Tá? Que vai acontecer, então, com que a imagem, né, não esteja uma formação de uma imagem nítida. Isso vai acarretar, então, no quê? Na qualidade, né, da visão. Então, nós vamos estudar aqui algumas ametropias, tá? Nós vamos estudar, então, a miopia, a hipermetropia, tá? Nós vamos estudar estigmatismo, presbiopia e estrabismo, tá? E nós vamos ver algumas características bem importantes. Então, a miopia, né? Muitos de vocês, por exemplo, podem ter a miopia e já sabe o que ocorre, né, pessoal? Quando eu falo na miopia, né, é um defeito, né, que ocorre principalmente por defeito no globo ocular, tá? Que não possui um formato perfeitamente esférico e sim um leve achatamento horizontal, tornando-se oval, o que possibilita a formação da imagem, né? O que impossibilita, né, a formação da imagem nítida na retina, tá? Então, pessoal, para o míope, tanto o ponto próximo como o ponto remoto estão deslocados em relação a um olho normal, tá? Então, logo, ó, a zona de acomodação visual, né, ela é mais restrita do que para um olho normal.
E um ponto principal que vocês têm que saber, pessoal, tem que saber. Na miopia, a imagem é formada antes da retina, tá? E para correção da miopia, a gente tem que usar o quê? Lentes divergentes de bordos grossos, tá? Então, ó, percebam aqui, tem o olho míope, né? E aqui a correção com lentes o quê? Divergentes. Então, resumindo, uma pessoa míope tem dificuldades em ver objetos distantes, facilidades em ver objetos próximos e imagem formada antes da retina. Tá? Então, ó, para vocês lembrar, ó, do, ré, mi, tá? Do, ré, mi, miopia, lente e divergente. Beleza? Miopia, lente divergente, tá? Miopia, lente divergente. E aí, como que a gente vai fazer a correção, pessoal, tá? Da miopia? A gente vai usar a distância focal, tá? Menos aqui o PR. Que seria o PR? É o ponto remoto, tá? É o ponto remoto. Então, a gente vai usar essa fórmula para correção, beleza? Já a hipermetropia, pessoal, tá? O globo ocular não possui um formato perfeitamente esférico e sim um leve achatamento vertical, tá? Certo? Tornando-se oval. Isso faz com que impossibilite a formação da imagem nítida. Tudo bem? Aí para quem tem a hipermetropia, o ponto próximo está deslocado em relação ao olho normal, tá? Aí a zona de acomodação visual, ela é mais restrita também do que um olho normal. Beleza? Qual as características, né? A imagem é formada depois da retina, tá? Depois. E o que vai... Qual que é a lente para fazer a correção? É as lentes convergentes, tá? Tem musiquinha aqui, professor? Não. Mas se miopia, ó. Do, ré, mi. Se miopia é lente divergente, a hipermetropia vai ser o quê? A que sobrou, a convergente. Beleza? Eu tenho a divergente e convergente. Vocês não vão esquecer disso, tá? A hora que vê a miopia do ré, mi. Ok? Agora aqui, ó, tem o olho hipermétrope, certo? E tem a correção com lentes convergentes. Então, uma pessoa que tem hipermetropia tem dificuldade em ver objetos próximos. Deve ter gente que está assistindo essa aula que tem hipermetropia. Tem facilidade em ver objetos distantes. E a imagem é formada depois da retina, tá? E com a lente de correção para isso, pessoal, a gente vai usar uma fórmula que vai ser a 1 sobre distância focal, né? Mais 1 sobre ponto próximo aqui de um olho normal, menos 1 sobre ponto próximo de um olho com hipermetropia, certo? E vocês têm que lembrar, pessoal, que a vergência é igual a 1 sobre a distância focal. Então, eu posso substituir, ó, 1 sobre a distância focal é a mesma coisa que o quê? Que a minha vergência, a mesma coisa que V, certo? Não esqueçam disso. Então, os principais, pessoal, é a miopia e hipermetropia, tá? Só que tem outros defeitos também, mas o que mais cai em vestibular é o quê? Miopia e hipermetropia, mas a gente tem que saber esses outros defeitos de visão, porque também cai, tá? Então, nós não podemos não saber, porque vai que cai astigmatismo, presbiopia e estrabismo, certo? Então, ó, vamos lá. Então, lembrando que aqui, ó, ponto próximo do olho normal, ponto próximo do olho com hipermetropia, certo? O astigmatismo, pessoal, é uma anomalia que ocorre quando a superfície da córnea tem uma forma irregular, tá? Então, ó, geralmente esse defeito de visão vem associado à miopia ou à hipermetropia, tá? E a correção do astigmatismo... hoje tá difícil, hein? Astigmatismo pode ser feita com lentes cilíndricas, tá? Ó, astigmatismo feito com lentes cilíndricas, tá? Para compensar aí essa irregularidade da córnea. A presbiopia, pessoal, ou vista cansada, tá?
é anomalia causada pelo envelhecimento, uma vez que ocorre a flacidez dos músculos ciliares, tá? Impossibilitando a acomodação visual quando o objeto é trazido do infinito para o ponto próximo. Tá? Então, assim como na hipermetropia, a correção da presbiopia pode ser feita por meio de lentes convergentes, tá? Convergentes. Beleza? Então, ó, na presbiopia, tá? Eu posso usar a mesma lente para fazer a correção do que o quê? Na hipermetropia, tá? Ou seja, lentes convergentes. E no estrabismo, tá? É a anomalia na qual os globos oculares são desalinhados. Então, dependendo do grau de estrabismo, a correção pode ser feita com o uso de lentes prismáticas, ok? Então, pessoal, assim, como eu falei, é uma aula bem teórica, né? Então, ó, vamos resolver o exercício 13.01, tá? 13.01. Ele fala assim: uma pessoa míope tem imagem dos objetos formada antes de sua retina. A sua correção visual está na... O que vocês acham? Utilização de óculos que formam imagens virtuais? Estranho. Adequação das lentes divergentes do óculos? Sim, letra B. Ó. Do, ré, mi, miopia, lente divergente, tá? Beleza? Então, pessoal, vai ter vários exercícios que falam sobre isso, tá? Só que eu vou deixar vocês fazerem, tá? Todos muito teóricos, como eu falei para vocês, tá? Vou deixar o 13.02, enfim, do assimilação, como são teóricos, não vou resolver mais, tá? Vou deixar vocês fazerem. Se tiverem dúvidas, vocês perguntem para mim. O 13.06, assinale a opção correta. Na miopia, a imagem é formada na frente da retina. Para se corrigir esse defeito, usam-se lentes divergentes. Vixe, já matou. Letra A. Sim, pessoal. A miopia ocorre com a formação da imagem antes da retina. E sua correção se dá com lentes divergentes. Então, ó. Do, ré, mi, miopia. Lente divergente. Tá? (1307) teórico também. Vamos resolver, então, o 1309. Pessoal, o 1309 é um exercício muito difícil, tá? Só que não, ele é muito fácil. A figura que melhor representa o comportamento refratário de um olho sadio. Pessoal, como que é um comportamento de um olho sadio? Isso aqui vocês têm que saber, tá? Vocês têm que saber. Como se comporta um olho sadio? O que vocês acham? Pessoal, um olho sadio, a imagem é conjugada, tá? Real, invertido e menor. Então, ó, real, certo? Invertida, tá? E menor. Certo? Real, invertido e menor. Então, qual a alternativa que está aqui? Real, invertido e menor. A imagem. Vamos ver lá. Aqui, né, pessoal, ó. Não vai? Letra A. Beleza? Alternativa certa é a letra A. 1309, vamos lá ver no gabarito. 1309, isso mesmo, letra A. Tá ok? Beleza, pessoal? E ó, outro detalhe, ela tá se formando aqui, né, ó, na retina. Ah, professor, mas por que não podia ser... Por que não podia ser a letra C? Porque, ó, tá formando depois da retina, tá? E ele tá falando que é um olho sadio, um olho bom, tá? Beleza? Então, alternativa A, de I love you. Olha que exercício interessante, né? Beleza, então, pessoal. Vamos lá para o aprofundamento, então. Como eu falei, os outros todos teóricos. Vamos para um que envolve conta. Então, com a explicação desse 13.17, vocês vão conseguir resolver os outros também que envolvem conta, que são poucos. Só mais um. Acho que é só o mais o 13.19.
tá? O restante é teórico mesmo, por isso que eu vou deixar vocês tentarem resolver, tá, pessoal? Voltando a repetir, se tiverem dúvida, podem perguntar pro tio, que o tio responde, tá? Vamos lá. Ele fala assim nesse exercício, ó. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência de 2 dióptros, né? Mais 2 dióptros. Sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é 0,5 metros, pode-se, né, pode supor que o defeito de visão de um olho, de um dos olhos dessa pessoa é... Para começar, pessoal, o que nós temos nessa situação? Né? Como a vergência aqui, ó, né, ó, a vergência, nada mais é, né, ó, como a convergência, que a vergência é positiva, né, ó, mais 2 dióptros, como é positivo, tá? A lente é o quê? Convergente. Então, a lente, como é positivo, a lente é convergente. Tá? E se a lente é convergente, vocês concordam que o defeito do olho é o quê? Hipermetropia. Hipermetropia, certo? Lente convergente, hipermetropia, tá? Então, para determinar o ponto próximo desse olho, né, hipermétrope, podemos fazer da seguinte maneira lá que a gente aprendeu, ó. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre o ponto próximo de um olho normal, menos 1 sobre o ponto próximo de um olho que tem hipermetropia. Ah, professor, mas e ó, lembra que 1 sobre a distância focal é o quê? A minha vergência. Eu tenho, que vale quanto? 2. Então, isso aqui é a minha vergência, vocês concordam? Que é o quê, então? 2. 1 sobre o ponto próximo de um olho normal, ele deu, né? A distância mínima aqui, ó, de visão distinta de um olho normal, 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo de um olho com hipermetropia, tá? Se eu pegar aqui, então, ó, e dividir, 1 dividido por 0,5 vai dar 4, né? Então, vai ser igual a quê? A 4, né? Menos 1 sobre o ponto próximo de um olho com hipermetropia. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ah, vou passar o 4 pro lado de cá mesmo, não tem problema, vai ficar 2 menos 4 é igual a menos 1, né? Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? Menos 2 é igual a menos 1 sobre PPH, né? Aqui eu vou multiplicar por menos 1, tá, pessoal? Ó, multiplicar por menos 1 aqui, fica tudo positivo. Então, vai ficar 2 é igual a 1 sobre, né, PH, ponto próximo do olho com hipermetropia. Aqui eu multiplico cruzado, então vai ficar 2PP, né? H é igual a 1. Então, PPH é igual ao quê? A 1 dividido por 2. Vocês concordam? 1 dividido por 2. Então, 1 dividido por 2, hoje está dando quanto? 0,5. Então, 0,5. O quê? Metros. Por quê? Porque, ó, isso aqui ele deu em metros. Então, a gente está trabalhando com metros, tá? 0,5 metros nada mais é que o quê? Que 50 centímetros. Beleza, pessoal? Então, qual que é a alternativa certa? Hipermetropia? Opa, é. Só que a distância mínima de visão distinta desse olho é de 40 centímetros? Não. Miopia? Não. Hipermetropia? Opa, é. E a distância mínima de visão distinta desse olho é de 50? É, então é a alternativa C. Beleza, pessoal? Como eu disse, façam o restante, porque é uma aula bem teórica, tá? E se vocês tiverem dúvida de qualquer exercício, vocês chamem lá no particular que eu respondo para vocês, tá? Um abração.